Olá! Galera, agora a gente está em outro nível. É outro nível. Olha essas áreas, são áreas cabulosas, são áreas estranhas. Eu chamo de áreas estranhas, não é nada cientificamente denominado, não. Mas eu chamo de áreas estranhas. São áreas que não dá para você calcular com uma fórmula só. São áreas que você tem que fazer uma subtração de 2 áreas ou de 3 áreas. São áreas que você tem que pegar uma área, dividir em tantas partes iguais, depois subtrair outra. São áreas estranhas. E aí é uma delícia calcular essas áreas estranhas, porque você tem que ver qual caminho que você vai seguir. E, tipo, normalmente tem vários caminhos diferentes que podem ser seguidos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de áreas estranhas para mostrar para vocês como se dá o registro do raciocínio, o registro do pensamento, tá? O registro do processo é o que eu costumo chamar. Eu não vou calcular essas áreas agora, vocês também não, a gente só vai registrar o processo de pensamento para calcular essa área. Depois, o cálculo vai ser outra treta, vai ser para a semana que vem. Vou mostrar para vocês aqui algumas áreas estranhas que eu trouxe aqui para vocês, ó. Tem essa aqui, ó, essa área vermelha, olha que área estranha, né? Essa área azul, tem essa área aqui que chama coroa circular, tem essa área. Vamos lá, vou fazer esses exemplos e vou dar algumas dicas de como é esse cálculo. Bom, primeira coisa é olhar para essa área e observar quais são as figuras geométricas que compõem o desenho, que compõem a figura. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma circunferência, a gente tem aqui um polígono que está inscrito nessa circunferência, então ele é um polígono regular, não necessariamente é um polígono regular, mas da forma como eu trouxe, ele é um quadrado, tá? A gente vai trabalhar mais com figuras conhecidas. Então, ele é um quadrado, ele está inscrito nessa circunferência e eu quero calcular essa área laranja. Então, eu não vou para o cálculo em si, a gente vai fazer só o registro do processo, né? Então, aqui eu vou até mudar aqui o título desta aula, que não é cálculo de áreas estranhas, é o registro do processo, registro do processo, registro do pensamento, do cálculo de áreas estranhas. Aí. E aí a gente observa aqui que tem uma circunferência, que tem um quadrado, a gente sabe o raio, isso é muito importante, e a gente pensa, como é que eu faço para calcular essa área laranja? Eita, Lelê! Bom, área procurada, então eu vou começar a mexer com símbolos aqui, tá? Eu posso escrever área procurada, ou área, se eu sei que a área é laranja, né? Área laranja, lar. Você que vai inventar o seu jeito de escrever, tá? Às vezes a área ela é toda riscadinha, a gente costuma chamar de área achurada. Então eu coloco aqui achurada, HA, área procurada, você que manda, tá? Como é que você vai colocar isso? Então, a área procurada, nesse caso, se eu for pensar isso aqui numa pizza, eu posso pegar a área toda, a área da circunferência, e retirar essa área branca. Se eu pego a área da circunferência e eu retiro essa área branca, sobra na minha mão só a área laranja, né? Então, é esse o pensamento que a gente vai registrar em forma de símbolos. Então, a área procurada vai ser igual à área da circunferência, então você vai escrever assim, colocar um círculozinho, menos a área do quadrado. Só que agora a gente tem algumas novidades, né? Você não vai escrever só a área da circunferência e morreu Bahia. Você vai colocar o raio dessa circunferência, porque vocês vão ver que a gente vai mexer com várias circunferências ao mesmo tempo. Então, área da circunferência, coloca pequenininho, tá vendo que esse símbolozinho é menor do que este. Raio igual a 8. Põe pequenininho, sabe?
Então, fica área da circunferência de raio igual a 8, menos área do quadrado de lado L. Eu não tenho lado? Vou deixar o Lzinho aqui, vou lá no meu desenho e coloco. Pronto, escrevi o que eu tenho que fazer. Agora, fazer efetivamente já é outra história, já é outra página do nosso livro, né? Se eu quero calcular a área da circunferência, aí eu tenho uma fórmula para isso, que a gente não vai entrar nela agora. Provavelmente vocês viram isso no ano passado, né? Se eu quero calcular a área do quadrado, eu preciso encontrar esse lado. Se eu tenho o raio da circunferência, se isso aqui é o raio, eu tenho necessariamente, olha que interessante, se eu tenho o raio dessa circunferência, eu tenho o diâmetro da circunferência, que é a diagonal deste quadrado. Se eu tenho a diagonal deste quadrado, eu tenho um triângulo retângulo, e aqui é L também, lado e lado, eu posso fazer um teorema de Pitágoras e descobrir o lado do quadrado e descobrir a área do quadrado. Mas isso vai ser para depois. Agora o que a gente vai fazer é só isso daqui, ó, registrar o processo de pensamento, registrar o pensamento. Exemplo 2. Eu quero calcular essa areazinha aqui, ó. É muito parecida com aquele hexágono, né? Aquela área da borda do hexágono. É muito parecido, só que aqui eu não tô com um hexágono, eu tô com um ângulo de 90 graus aqui. E por que eu trouxe esse exemplo? A gente vai trabalhar várias vezes com uma fatia da pizza, vamos dizer assim, né? Então eu tenho aqui uma fatia da pizza. Às vezes essa fatia vai ter 90 graus, às vezes essa fatia vai ter 60 graus, né? Às vezes ela vai ter, assim, ângulos quaisquer. Essa fatia da pizza, que essa área referente a essa fatia da pizza do setor desse ângulo aqui, ó, tem um nome, chama setor circular, tá? Setor circular é um pedaço da circunferência referente a um ângulo central. É um setor circular. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem um setor circular de 1/4 da pizza, né? Que é de 90 graus. 90 graus equivale aqui a 4 fatias iguais. Então, esse é um setor circular de 1/4 da pizza. Se a gente estivesse num hexágono, seria 1/6 da pizza. Mas, enfim, essa área do setor, a gente vai sempre se referir a ela assim, ó, a área de uma pizza, né? Pode desenhar aqui um pedacinho de pizza, e aí você pode colocar aqui ou grau ou a fração que representa. Então, eu posso colocar aqui área de 1/4, 1/4 da circunferência, ou área do setor circular referente a 90 graus. Você pode ir colocando símbolos aqui para te ajudar a lembrar qual que é o tamanho dessa fatia da pizza. Eu, neste caso aqui, por exemplo, eu gosto muito de colocar assim, ó, para me referir a essa fatia aqui, ó, eu coloco 1/4 da área da circunferência. 1/4 da área da circunferência, né? Que seria 1/4 da área do círculo, que seria o círculo dividido em 4 partes iguais. Bom, para eu calcular essa área 2 aqui, olha, eu tenho que ampliar a minha visão e pensar que essa área laranja vai ser igual a 1/4 da circunferência, que é esse setor circular todo, menos esse triângulo aqui, né? Então, se eu pego a área desse setor circular e tiro esse triângulo, eu fico com a área procurada. Então, como é que a gente escreve isso, né? Eu posso chamar aqui de área 1. E aí eu posso escrever a área procurada vai ser igual a 1/4 da área do círculo de raio 5. Olha que eu coloco todos os detalhes, ó. 1/4 da área do círculo de raio 5, que é esse setor circular, menos a área 1, que é a área do triângulo.
Tá vendo que interessante? Você pode colocar assim, tem outras formas de colocar também. Você pode colocar área procurada é igual a área do setor circular de 90 graus e raio 5. Coloquei todas as informações, né? Esse 1/4 eu coloquei como 90 graus e o raio 5. Menos a área do triângulo retângulo de triângulo retângulo isósceles, né? De cateto 5. Outra forma de colocar essa mesma área, olha só que legal. Deixa eu procurar um lugarzinho aqui no meu quadro. Essa área triangular, ela é metade de um quadrado, né? Metade de um quadrado de lado 5. Então, eu posso escrever que a minha área procurada vai ser igual a área do setor, então 1/4 da área do círculo de raio 5, que aí eu peguei esse setor todo, peguei toda a fatia da pizza, menos a metade da área de um quadrado de lado 5. Ficou estilosa isso aqui, né? Ficou bem estilosa. Então, essas são 3 formas de você escrever o registro do processo. O que você está pensando para resolver esse problema e não necessariamente o que você vai fazer. Não necessariamente suas contas, né? Então, esses aqui são os 2 exemplos para a gente já esquentar. Exemplo 3. Nesse exemplo 3 aqui, eu tenho 2 exemplos num só, né? Mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu quero calcular a área vermelha. A área vermelha é como se eu pegasse a área desse quadrado inteiro e subtraísse essas 4 áreas brancas. Só que eu não posso simplesmente falar área branca, eu tenho que falar o raio do círculo. Eu já vi que são círculos, todos os círculos são iguais, só que eu preciso encontrar quanto que é esse raio, né? Então, aqui é 10 centímetros, a metade 5, o raio é 2,5. Eu posso escrever esse raio como 5 meios ou 2,5. Então, essa área vermelha, posso escrever área vermelha, né? Área vermelha, área procurada, vai ser igual à área toda, que equivale à área de um quadrado de lado 10, e o L10 pequenininho, ó. A área grande, quadradinho pequenininho, e esse L igual a 10 menor ainda. Então, a área de um quadrado de lado 10, que é tudo, menos 4 vezes, porque eu tenho 4 círculos, a área de círculos de raio igual a 5 meios. Se a gente tem o raio de uma circunferência, o raio de um círculo, a gente tem tudo. Ela define essa circunferência, ela define esse círculo. Então, quando você coloca o raio igual a 5 meios, você está dizendo tudo, tá? Então, esse aqui é o registro do pensamento para este problema, para a área vermelha. Aqui, a área azul, vai ser a área do quadrado menos a área branca. Só que a nossa área branca aqui agora, ó, tem o raio 5 centímetros. Então, a área azul vai ser igual à área do quadrado de lado 10, menos a área branca, que é a área de um círculo de raio 5. Pronto, registro do processo feito. Fica aí um desafio para vocês. Qual área é maior? Qual área é menor? Faça, depois você me conta. Essa área aqui é uma área que tem nome, chama coroa circular. É a área compreendida entre 2 circunferências, aqui no caso eu tenho uma circunferência menor de 4 centímetros
eu tenho uma circunferência maior de 10 centímetros e eu tenho uma região aqui, ó, entre essas duas circunferências. Essa região é chamada de coroa circular, né? E aí, para a gente calcular a área dessa coroa circular, a gente tem que pegar a área toda e tirar a área que está aqui no centro, né? E aí, a área procurada, a área marrom, a área da coroa, você que manda, vai ser igual à área do círculo de raio 10 menos a área do círculo de raio 4. Porque aí sobra só essa área aqui. E aí a gente pode brincar com isso, né? Porque ele pode vir completo, mas ele pode vir quebrado também. Eu posso pedir aqui só um pedacinho dessa coroa, né? Se for um pedacinho aqui que corresponde a 1/4 da coroa inteira, então é isso tudo dividido por 4. Se for um pedacinho que equivale a 1/6, a 1/10, vai depender do ângulo que você pegar. E aí, combina muito aqui com o nosso último exemplo, que é um pedaço dessa coroa circular. É um pedaço que equivale a 1/4 da coroa completa. Então, quando eu olho para isso daqui, vocês têm que imaginar ela completa, ó. Muitas vezes a estratégia é você completar o desenho e imaginar esse desenho. Então, aqui você tem 90 graus, isso aqui é 1/4 da coroa completa, né? Então, para eu calcular essa área estranha aqui, ó, vou chamar de área amarela, eu vou ter que pegar a área total de um círculo de raio 18 mais 8, depois eu tiro a área do círculo de raio 18. Quando eu faço isso, eu fico com essa coroa inteira, completa. Só que eu não quero a coroa completa, eu quero só 1/4 dela. Então, eu divido por 4, multiplico por 1/4. Então, em linguagem matemática, em matematiquês, ficaria área do círculo de raio 26 menos a área do círculo de raio 18. E aí, quando eu faço isso, eu estou calculando a área da coroa completa. Só que eu quero só um pedacinho. Então, eu vou pegar isso tudo e dividir por 4, que é multiplicar por 1/4, tá? Eu sugiro a vocês que sempre que quando vocês forem dividir, usem a fração em forma de multiplicação, que é mais fácil da gente usar, fazer as contas depois. E é isso aqui, eu fiz aqui para uma coroa de 1/4 do círculo, mas poderia ser uma coroa, sei lá, se eu pego aqui, por exemplo, 30 graus, né? Se eu pego aqui um setor circular, esse setor circular tem 30 graus, e eu quero essa coroa aqui, ó, esse pedacinho, né? Se você for pensar nela toda, qual que é a fração que corresponde a esse 30 graus, né? Lembrando que tudo tem 360 graus. Se você pega aqui, ó, 360 graus e divide por 30, você sabe que cabem 12 fatias dessa dentro de 360. Então, 360 dividido por 30 dá 12. Então, cabem 12 fatias, né? Então, essa área aqui, ó, e aí eu posso colocar aqui o raio da grande de A, o raio da pequenininha de B. Essa área achurada seria a área da circunferência de raio A, seria essa circunferência toda grandona, menos a área da circunferência de raio B, que é essa parte de dentro, sobrou só a borda, sobrou só a coroa, só que eu quero um pedaço dessa coroa que equivale a 1/12, então vou dividir por 12. Então, esse seria o registro do pensamento, o registro do processo, para calcular essa coroinha aqui com 30 graus. Alright, essa é a nossa aula de hoje. Agora eu deixei lá para vocês alguns exemplozinhos para vocês fazerem o registro do pensamento. Não é para calcular a área, é só para fazer o registro do pensamento.
Espero que vocês gostem desse conteúdo, que ele é muito interessante, muito legal. Abre a mente, né? Você começa a olhar para umas áreas assim, enxergar uma área dentro da outra e começa a subtrair, é uma coisa de louco. É muito legal, amplia muito a nossa visualização plana e espacial também. Alright? Um abraço e até a próxima aula.